Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver os exercícios relacionados àquele conteúdo chamado de pré-história e primeiras civilizações. Então, aqui eu peguei alguns exercícios que são do próprio Enem, né? E alguns outros que são bem próximos das questões que o Enem costuma cobrar, né? Que é muito parecido, tá? Então, vamos lá, no primeiro exercício. Então, olha só essa questão aqui. Nós temos uma pintura rupestre. Lembra que eu falei para vocês que as pinturas rupestres, elas começaram a surgir naquela fase de transição entre o Paleolítico e o Neolítico, a idade da pedra lascada e a idade da pedra polida. Os nossos ancestrais, à medida que eles iam se fixando, né, eles foram desenvolver a agricultura, eles começaram a desenvolver uma religião, né, que adorava as forças da natureza, a gente chama de animismo. É uma religião politeísta, que adora vários deuses ligados às forças naturais. Então, nesta fase, eles vão desenvolvendo toda essa religiosidade, e aí é nesse período que eles começam a fazer esses desenhos nas paredes das cavernas. Né? Esses desenhos mostravam, né, a realidade deles naquele momento. Então, nós vamos ver variados tipos de desenhos, né? Geralmente dentro dessas cavernas ou nos paredões. Aí, então, o exercício aqui, ele está mostrando a pintura rupestre, e aí ele fala: a pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Então, isso daqui provavelmente é da Pedra Furada, lá no Piauí, né? Que é um dos sítios arqueológicos mais belos que o Brasil tem, mais importantes também. Aí ele pergunta, né? Ela expressa o quê? Essa imagem está expressando o quê? Está expressando o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização? Não existia isso, nós estamos na pré-história. Né? Então, não tem desenho nenhum mostrando nenhum tipo, né, de conflito. Está mostrando animais, né? Os homens correndo atrás deles, olha aí. Organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros? De novo, não. Está mostrando uma cena de caça. Né? Eles estão indo atrás dos animais caçando. Está mostrando os aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história no Brasil? Provavelmente. Vamos ver as outras duas alternativas. Os rituais que envolvem o sacrifício de grandes dinossauros, os nossos ancestrais não conviveram com dinossauro, tá? Aquele gibi que mostra homem puxando dinossauro, aquele é bobeira. Quando os nossos ancestrais surgiram, os hominídeos, que não são os nossos ancestrais, os dinossauros já tinham desaparecido. Não existe isso, tá? A constante guerra entre diferentes grupos paleolíticos da América? Não. Está mostrando uma cena cotidiana da vida dos nossos ancestrais. Por que será que eles faziam esses desenhos na caverna? Então, existem muitas hipóteses. Provavelmente, eles acreditavam que esses desenhos podiam dar sorte para eles. Né? Vai ver que nesses rituais eles faziam isso porque era um ritual, né, que poderia dar sorte para ele na caçada no dia seguinte. Isso é uma hipótese, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Né? Olha aí, ó. Letra C. As pinturas rupestres retratam provavelmente o dia a dia dos seres humanos daquela época, como as caçadas, os animais que habitavam no entorno. A alternativa C, né, resume bem essa ideia. Tá ok? Tá, então essa é uma questão do Enem, é uma questão fácil, né? Olha só a questão de número 2. Denominação Revolução Neolítica, cunhada nos anos 60, pelo arqueólogo Gordon Shield, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças é correto citar. Tá? Então, Revolução Neolítica, idade da pedra polida. O que foi a Revolução Neolítica? Lembra o que aconteceu lá no período Neolítico? Os nossos ancestrais começaram a reproduzir a natureza. Eles vão fazer uma grande transformação. Por quê? Porque eles vão inventar a agricultura, eles vão descobrir a agricultura. E isso vai mudar completamente a vida deles. Por isso, revolução, nunca mais vai voltar a ser o que era antes. De nômades, eles se tornam sedentários. De pequenos grupos, eles passam a viver em grandes grupos. Surgem, né, as primeiras distinções de trabalho. Vai haver uma divisão sexual do trabalho. A fala se torna articulada. Eles vão construir suas moradias. Eles vão produzir seus alimentos. Eles já vão praticar uma religião, né, já com, provavelmente, né, com cultos, né, e eles vão... Por que a gente sabe disso? Por causa dos desenhos que existem nas cavernas, que mostravam esses rituais religiosos que eles praticavam. Então, vamos ver lá. É correto citar. A criação do poder político centralizado na Revolução Neolítica? Ainda não, né? O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo? Não existia escravidão nem no Paleolítico, nem no Neolítico. Eu falei para vocês que a propriedade era coletiva.
O surgimento da divisão natural do trabalho com atribuição de papel produtivo relevante à mulher. Vamos ver a última. A transição da economia de subsistência para uma economia industrial. Então, qual que é a única alternativa possível aqui? Só a letra D, né? O surgimento da divisão natural do trabalho, que era aquela divisão por sexo que vai acontecer entre homem e mulher. Por quê? Porque nessa fase vai começar a surgir as aldeias, vai começar a surgir uma espécie de chefia, né? Você tem um chefe que geralmente ele é também o pajé da tribo, né? Do grupo. E ele já tem um poder político e já tem um poder também religioso. E nessa fase na tribo já existem umas relações mais sociais mais intensas. Então, como a tribo é maior, e aí eles precisam de produzir mais alimentos, eles vão começar a dividir, fazer essa divisão por sexo. Então, a resposta correta é a letra D, de dado. O período neolítico, ou período da pedra polida, é caracterizado pela sedentarização dos seres humanos. É nessa fase que eles vão desenvolver a agricultura, né? E o trabalho passa a ser dividido. Essa divisão do trabalho é por sexo. O trabalho que os homens vão fazer e o que as mulheres vão fazer. Outra questão do Enem. Olha aí. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Presta atenção. Isso ele está caracterizando uma fase, né, em que o homem estava saindo de um lugar e indo para o outro o tempo todo, né? Porque ele estava em busca constante de ambientes menos inóspitos e de variedade de alimentos para ele poder sobreviver. Agora, uma coisa que eu não falei que eu vou falar agora, olha só. Quando eles começaram a plantar, é óbvio que ele não parou de caçar, não parou de pescar e não parou de coletar, né? E ele vai complementar a produção dele com esses outros produtos. Ele não vai parar de caçar, de pescar, de domesticar animais para poder se alimentar dele. Ele não vai fazer isso. Isso é junto, né? Ele desenvolve a agricultura, mas ele continua fazendo isso, tá? E aí só que agora ele vai ficar muito mais tempo num lugar, né? Então ele vai abandonar o nomadismo e vai se tornar sedentário. Então é claro que o texto está se referindo ao movimento migratório chamado o quê? Nomadismo. Né, que é o que a gente já falou, que é uma característica do Paleolítico. Olha, essa é outra questão do Enem e muito fácil, né, gente? É uma questão de nível fácil. Então, ele está falando do período Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, em que a característica principal era o nomadismo, porque ele não sabia ainda reproduzir os alimentos. Mas quando ele passa a reproduzir os alimentos, ele continua caçando, pescando, coletando, até porque quando ele planta, né, a semente, ele tem que esperar a semente crescer, ele vai viver do que até lá, né? Tudo bem? Tá, e aí vamos passar aqui, então a resposta correta é letra C. O que é o nomadismo? É um estilo de vida em que as pessoas não possuem habitação fixa, né? Denominando essas pessoas como nômades. Então isso caracterizou o período que nós chamamos de Paleolítico, a idade da pedra lascada. Bom, tradicionalmente podemos definir a pré-história como um período anterior ao aparecimento da escrita. Né? Portanto, esse período é anterior a 4.000 anos antes de Cristo, pois foi por volta dessa época que os sumérios, que eu falei para vocês, habitantes da antiga Mesopotâmia, desenvolveram a escrita cuneiforme. Com base nesse entendimento, qual que é a alternativa que apresenta a característica das atividades do homem na fase paleolítica? Na primeira fase, que é a maior delas. Nessa fase, os homens aprenderam a polir a pedra. A partir de então, conseguiram produzir instrumentos, lâminas de corte, machado e serra. Isso foi no Paleolítico? Não, não foi. Lá, pedra lascada. Ele usava pedra e pau como estava no ambiente. Né? Ele não transformava, ele não mudava. Ele usava, mas não transformava ela, né? Não dava formato nela. Os homens descobriram uma forma nova de obter alimentos, a agricultura, que os obrigou a conservar e cozinhar os cereais. Não nessa fase, né? Os nossos ancestrais não sabiam reproduzir a natureza no Paleolítico. Semeando a terra, criando gado, produzindo o próprio alimento, os homens não tinham mais por que mudar constantemente de lugar. Isso não é uma característica do Paleolítico, né? Isso é uma característica do Neolítico. Os homens conheciam a economia comercial e já praticavam os juros. Isso só vai acontecer, obviamente, muitos séculos depois. Os homens ainda não produziam seus alimentos, não plantavam e nem criavam animais.
Em verdade, eles coletavam frutos, grãos e raízes, pescavam e caçavam animais. Então, é óbvio que essa é a característica mais próxima do que nós falamos. Agora, não se esqueçam que eles começaram a domesticar os animais na fase de transição do Paleolítico para o Neolítico, tá? Por quê? Porque pode vir questões que põem data, e aí você pode errar a questão. Então, é na fase final. É lá no Paleolítico Inferior, quando estava terminando, né, entre 10 e 12 mil anos antes de Cristo. Ele começa o processo de domesticação dos animais, que é anterior à agricultura ainda, tá? E última questão, né, então aqui é a letra E, a resposta correta, que nós já vimos. Os homens ainda não produziam seus alimentos, não plantavam e não criavam animais. Em verdade, eles coletavam fruto, grãos e raízes, né? Isso caracteriza o nomadismo deles. E a última questão que nós vamos fazer aqui. Há cerca de 2000 anos, os sítios superficiais e sem cerâmica dos caçadores antigos foram substituídos por conjuntos que evidenciam uma forte mudança na tecnologia e nos hábitos. Ao mesmo tempo que aparecem a cerâmica chamada Itararé, no Paraná, ou Taquara, no Rio Grande do Sul. E o consumo de vegetais cultivados encontram-se novas estruturas de habitações. Ele está falando, né, da pré-história brasileira e de como os paleontólogos, né, e os cientistas brasileiros estudam esses nossos ancestrais. Então ele está mostrando aqui, ó, que à medida que eles iam, né, produzindo uma quantidade maior de alimentos, eles vão produzindo, né, obviamente, objetos para poder condicionar isso. É isso que o texto está falando. Isso aqui é uma interpretação de texto. O texto associa o desenvolvimento da agricultura com o da cerâmica, entre os habitantes do atual território do Brasil há 2000 anos atrás. Isso se deve ao fato de que a agricultura, né, o que a agricultura promoveu? Favoreceu a ampliação das trocas comerciais com os povos andinos? Óbvio que não, né? O Brasil nem entrou em contato com o povo andino. Possibilitou que os povos que a praticavam se tornassem sedentários e pudessem armazenar alimentos, criando a necessidade de fabricação de recipientes para guardá-los? Isso é o mais óbvio, né? Vamos ver as outras alternativas. Proliferou, sobretudo, entre os povos dos sambaquis, que conciliaram a produção de objetos de cerâmica com a utilização de conchas e ossos na elaboração de armas e ferramentas. Olha só, os povos dos sambaquis, é óbvio que eles usavam as conchas e ossos, mas o texto não está se referindo a isso, né? Aqui é uma interpretação de texto, né? Difundiu-se originalmente na ilha de Fernando de Noronha, região de caça e coleta restrita, o que forçava as populações locais a desenvolver o cultivo de alimentos. Olha o que ele está falando. Ele está falando do Paraná e do Rio Grande do Sul. Ele está falando de Fernando de Noronha. Era praticada prioritariamente por grupos que viviam nas áreas litorâneas e que estavam, portanto, mais sujeitos a influências culturais de povos residentes na América. Não. Então, o texto está falando justamente da medida que eles iam praticando uma agricultura mais elaborada, né, à medida que eles iam aumentando a produtividade deles, era necessário produzir mais recipientes para poder acondicionar. E esses recipientes, eles iam ficando tecnologicamente cada vez melhores. Quanto mais eles produziam, melhor ficava. É isso que o texto está falando. Isso aqui é uma questão típica do Enem, porque é uma questão de interpretação, né? Não precisa nem de muito conhecimento, é só você interpretar. Tudo bem, gente? Então, aqui nós encerramos a nossa aula de pré-história com os exercícios que nós fizemos. E aí seria legal, né, que vocês dessem uma lida, se vocês tiverem algum material sobre isso daí, para poder aprofundar o conhecimento de vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.